Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início agora à nossa unidade 1, nossa primeira unidade da disciplina Fundamentos da Teoria do Currículo. Essa primeira unidade, ela tem por temática a introdução à teoria do currículo. Bem, a gente começa, é um texto de um teórico chamado Michael Young, é um norte-americano, né? E aí ele faz assim um passeio no texto, falando sobre o que é a tradição do currículo, o debate sobre currículo, em um texto de linguagem simples e acessível, né? E aí ele problematiza o texto, mas ele se posiciona, né? Isso é muito importante, porque vocês vão perceber isso ao longo do texto. E aí ele começa fazendo o seguinte, né? Falando o seguinte: as perguntas relativas ao currículo estão longe de ser diretas e claras. Né? Por que ele diz isso? Porque isso é dificultado pelo fato de que todo mundo acha que tem resposta para elas, especialmente em relação ao currículo escolar. Quando, na verdade, gente, o debate sobre currículo é um debate acadêmico, um debate peculiar, né? E, assim, embora todo mundo tenha uma resposta para saber como é que está sendo estruturado o currículo, nem toda resposta é adequada ao currículo que nós desejamos e para o grupo social ao qual nós estamos fazendo parte, né? E aí vamos ver como é que ele vai desenvolvendo isso, né? E aí ele faz uma brevíssima história, né, da teoria do currículo, colocando os Estados Unidos, a Inglaterra, né, como as duas, né, os dois centros de referência básica para o debate sobre currículo, né? Sendo que nos Estados Unidos a gente tem como referência Taylor, né? Então, toda aquela lógica, né, todo o debate sobre o gerenciamento científico desenvolvido por Taylor, o que acontece? Ele é articulado, ele é vinculado às escolas, né? E isso, consequentemente, essa racionalidade do gerenciamento científico, né, pensada e desenvolvida por Taylor, ela é vinculada ao currículo, né? Ou seja, esse tipo de currículo diz respeito aos professores, diziam que os professores deveriam ensinar como se fossem trabalhadores manuais, ou seja, é algo de cima para baixo, né? O que eles devem fazer e como devem fazer, dentro de uma escala, inclusive, de produção, né? Já na Inglaterra, a gente tem uma tradição diferente, né, dos Estados Unidos, né? A Inglaterra ela tem uma visão mais elitista e complacente do que deveria ser ensinado nas escolas, conhecida como educação liberal, né? Então a gente vê uma vertente onde liberal não significa dizer que é progressista, né? A gente tem, isso aí, vocês que estão me ouvindo aqui, é muito importante, né? Uma coisa é ser liberal, outra coisa é ser progressista, né? Talvez nem tudo que é liberal é necessariamente progressista. Então a Inglaterra ela tem um modelo de currículo um pouco mais diferenciado do modelo de currículo estadunidense, né, em que dá uma certa liberdade ao debate, à evidência da comunidade escolar e nas decisões de como esse currículo ele deve ser organizado. Né? Então, depois disso, né, ele vai trabalhar que as várias linhas de evolução do campo dos estudos curriculares, né, elas vão desencadear duas críticas, duas primeiras, duras todas as críticas, né, algumas críticas, duas primeiras críticas à tradição. Ali a gente está falando de tradição. A interação entre a tradição anglo-estadunidense, né, e as tradições alemã do norte da Europa, das teorias educacionais. Eu nem coloquei lá a tradição da Europa, porque eu percebi que a estadunidense e a inglesa, no caso aqui anglo-estadunidense, que são as principais vertentes, é o que a gente vai chamar de tradição, né? E a partir disso se tem também desenvolvimento da teoria crítica do currículo, né, que levou ao rompimento dessas duas bases às quais eu falei anteriormente. Né? Então, nós temos também que os historiadores sobre currículo, eles são liderados, né? Ele fala aqui por meu colega inglês Ivor Goodson, né? Porque ele é o Michael Young, ele é um estudioso sobre currículo, né? E aí também o que está também por detrás desse debate sobre currículo?
há uma sociologia da educação, né, os sociólogos da educação também, eles estão aí fazendo esse debate sobre currículo, tanto na tradição construtivista como na realista, que tem, aí olha, aqui ele se posiciona, a que tenho sido associado, né? Então, observem, gente, como qualquer outra área de conhecimento que tem suas teorias que vão refletir nas práticas, né? Aí eu vou fazer aqui uma analogia, assim como na química, se tem as teorias dentro de uma área específica que vocês vão perceber na prática como elas vão se comportar, quando a gente fala de currículo escolar ou currículo acadêmico mesmo, também existem essas teorias. E o Michael Young, ele faz um passeio no que diz respeito de como se dá esse debate sobre currículo, né? E aí nós temos aqui o papel crítico e o papel normativo da teoria do currículo, né? Como se fosse dois polos, né? Como se constitui o papel crítico e o papel normativo, né, na teoria do currículo. O papel crítico, né, ele mesmo, como o próprio nome está dizendo, como críticos, nossa tarefa deveria ser a análise das premissas de todos os pontos fortes e fracos dos atuais currículos, além de analisar também os modos como o currículo conceitual é usado. Foi basicamente, gente, como a Base Nacional Curricular Comum, ela começou a ser pensada e começou a ser consolidada, implementada. É um estudo, esse estudo ali é um estudo aprofundado. Agora, é claro, vocês vão ver mais na frente nas outras unidades que perpassa por detrás disso uma relação de poder, de identidade, né? Que, digamos assim, que impulsiona, que consolide isso que a gente chama de currículo. Então, qual é o conceito de papel normativo? Né? Há dois significados, né? O autor ele vai dizer que existe dois significados quando a teoria do currículo tem um papel normativo. Um deles diz respeito às normas ou regras, né, que que orientam a elaboração e a prática do currículo, e um outro que se refere, né, a implicações morais sobre uma boa pessoa, uma boa sociedade. Então, observem que o papel normativo ele está dentro desses dois aspectos, da forma, né, e do conteúdo. E aí o conteúdo a gente fala mesmo para que sociedade se tem esse currículo, né? Está sendo desenvolvido esse currículo. Qual é a participação popular, né? E aí, depois que ele fala sobre o papel normativo, né, o papel crítico, eu nem coloquei aqui para vocês, mas vocês vão perceber no texto na íntegra qual o debate que ele vai fazer sobre o papel crítico. O papel crítico ele vai exatamente fazer como própria ponto de vista semântico, né, da palavra. Vai fazer uma crítica a esses instrumentos normativos, né, de como é que eles vão se constituir na sociedade. E aí o autor ele vai tirar algumas conclusões, né, de que o currículo ele é um sistema de relações sociais de poder, né, com uma história específica, e sempre é também um corpo complexo de conhecimento especializado e está relacionado a saber se em que medida um currículo representa o conhecimento poderoso. Né? Então, existem questões de poder e de identidade na formação curricular. Outra conclusão também que ele vai chegar é que, através desses processos em diferentes campos, que os currículos reproduzem ou não as oportunidades sociais. Então, observem que o currículo vai diz respeito muito a questões também de identidade social. Né? E aí está aqui a referência, como eu falei para vocês, o texto é do Michael Young e está lá no ambiente virtual acadêmico de vocês, na parte da nossa disciplina, o que é e por que é importante uma teoria do currículo. Deixo aqui uma mensagem para vocês, não deixe seus sonhos serem apenas sonhos. Realizem, viu, gente? É isso, um forte abraço e no que precisar, eu estou aqui nos nossos principais canais de comunicação. Tchau, tchau.